boa noite, queridos amigos, amados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Conexão Espírita, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Tayane e o Conexão Espírita está aqui, né, graças ao apoio da Presentes e Companhia, né, e também do escritório Oliveira e Gomes, advogados associados, tá bom? Aqui na minha tela tá o Pix, para que se você quiser também ser o nosso apoiador, está aqui ajudando a gente a se manter online, se manter ativo, se manter trazendo esse programa para você toda semana. Fica à vontade, viu? Boa noite, Samira. Boa noite, Thay. Boa noite, amigos. Que bom, mais uma quinta-feira, estarmos aqui reunidos, né, no Conexão Espírita. Uma alegria imensa e que Deus possa derramar sobre nós suas bênçãos de amor e luz. Que assim seja. Estou aqui enviando o link, né, nos grupos, como sempre, né, pedindo a você que coloque aí de onde você fala, né, o que é que você está fazendo aí do outro lado, mandando um oi, mandando uma boa noite, só dizendo que eu sou bonita, mentira, só dando um oi pra gente, tá bom? Hoje a gente vai falar, hoje é muito especial, hoje é o Litério Espírita, né? Nós trazemos aqui livros espíritas para ajudar você a entender um pouco mais a doutrina, entender a vida espiritual, entender o plano espiritual sem sofrer, né? Porque romance é sempre gostosinho, é uma novelinha, é sempre gostoso de ler e traz muitos ensinamentos e muitos aprendizados, né? E aí, com esse romance de hoje, né, que é muito, muito fofinho, que é o Violetas na Janela, da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, né, ditado pelo Espírito Patrícia. Eu sempre gosto muito do programa, né, quando nós fazemos essa questão de falar de livros, né, gosto muito de ler e me encanto muito. A gente se envolve mesmo com essas histórias, né, e a gente recebe tantas informações. E Violetas na Janela é um clássico, né? Eu acredito que é muito divulgado no meio espírita e até mesmo por outras pessoas que não conhecem a doutrina, mas recebem indicações de ler Violetas na Janela, porque através desse livro, com essa linguagem clara e fácil que a Patrícia traz, é possível compreender, né, muitas questões assim do que se passa nessa dúvida que nós todos temos de o que acontece após a morte. E aí ela traz, né, essas noções e tudo para que a gente possa compreender, né, o que se passa. E isso facilita muito, auxilia muito quem está num processo de luto, porque encontra ali mais uma possibilidade do que pode ser, né? E sim. Os livros da Vera Lúcia, ditado pelo Espírito Patrícia, eu acho muito interessante, porque Violetas é o primeiro, né? Mas é uma sequência, são 4 livros, né? Nós temos, na sequência, Vivendo no Mundo dos Espíritos, temos A Casa do Escritor e depois O Voo da Gaivota. São 4 livros ditados pelo Espírito Patrícia. E eu acho muito interessante, porque a Patrícia era sobrinha da Vera, né? Sim. E os relatos da Vera é que, enquanto a Patrícia estava encarnada, elas tinham uma afinidade tão grande que elas conseguiam ler pensamentos, como se tivesse uma certa telepatia. E isso facilitou demais, né, essa possibilidade de Patrícia se comunicar com a tia para poder repassar essas informações que foram transformadas nessa linda história, que a gente sabe que foi transformada também em peças teatrais que viajam o mundo inteiro, que viajam aqui no Brasil, né, assim, já há muitos anos em cartaz, né, com aquela atriz, acho que é Ana Rosa, né, que ela é quem leva, né, essa luz, como o Chico Xavier dizia, as violetas, né, as flores de luz na janela, através desse livro, adaptado para uma peça, muito interessante. Eu li, na verdade, eu iniciei a leitura há muitos anos. Nem ainda frequentava o espiritismo, nem nada. Alguém me emprestou. Só que eu não consegui terminar de ler, né? Na época, acho que era fazendo vestibular, acho que alguma coisa assim. E aí eu preferia, não, leva, depois eu leio. E nunca mais peguei para ler, até você sugerir que a gente falasse sobre ele, né? E aí, quando eu comecei a ler, eu digo, minha gente, que fofo. Então, eu li Violetas na Janela há muito tempo, eu li Vivendo no Mundo dos Espíritos, li também A Casa do Escritor e O Voo da Gaivota. Confesso que faz muito tempo, já não lembro mais, assim, de tudo. E Violetas, eu reli, né,
porque foi uma ideia assim que nós tivemos de ler novamente quando nós enfrentamos um luto que eu apresentei, Violetas na Janela, para minha filha. E aí nós fizemos a leitura juntas e conversando, e aí surgindo assim as dúvidas, as possibilidades, a gente foi conversando e compreendendo, né, as questões que são colocadas aqui na forma como a Patrícia descreve esse despertar do lado de lá. Sim, é muito, muito bonitinho assim, a forma como ela traz, principalmente como ela se retrata, né? E ela fala sobre as pessoas. E no final do texto, eu já estava chamando a Vera Lúcia de Tia Vera também. De Tia Vera, é de tão próximo que você acaba se aproximando muito da autora, tanto da autora encarnada quanto da desencarnada, né? E deixa eu dar boa noite para o pessoal que está chegando, né? Deixa eu dar boa noite aqui para a Dauler. Boa noite, querido. Ana Luísa. Um cheiro, Ana. Cheiro para Cícero, Gabriel e Gabriele. Um cheiro aí para Rafael Sobreira. Professor Rafael. Chique, menino. Boa noite. Ana Clébia, do lado de Carla, nossa amiga querida. Boa noite. Chegando e já dando like. Muito bem, Ana Clébia. Por isso que eu gosto de você, porque você é eficiente. Já chegando e dando like, né? Mandando uma boa noite também para Naninha e Francisco, né? Lá na Boa Vista. Eles sempre assistem a gente. Sempre que eu encontro Naninha, ela diz, eu tô assistindo, eu tô lá, viu? Muito obrigada. E eu tenho que mandar um abraço especial hoje para Dona Lidu Pacheco. Dona Lidu tá trabalhando, né? Lá da casa de Francisco. Uhum. E tem trabalho hoje. E aí ela não tá assistindo ao vivo, mas sempre comenta, e eu vou assistir depois e tal, eu vi. Isso, nós fazemos parte do mesmo grupo de estudo, né? E tem um estudo que começa às 19h45 hoje. Então, realmente, assim, já faz um tempo que eu não consigo nem participar, justamente por conta da mudança do horário aqui do Conexão, né? Mas a gente tem que fazer a escolha do que é a prioridade no momento. Pois é, Dona Lidu, ela sempre assiste depois, e aí sempre tem um comentário muito fofo. Dona Lidu é um amor, né? Isso. Então, um cheiro, Dona Lidu, obrigada, viu? Eu sei que a senhora está assistindo depois gravado, e que a senhora seja muito abençoada. Muito obrigada. Gente, voltando para falar sobre a Patrícia, a minha preocupação, sempre que eu leio um romance, Samira, é saber se aquele romance vai me trazer aprendizados realmente, né? Já que a gente estuda a doutrina e a gente se dedica a entender os fundamentos e as bases doutrinárias. E aí a minha preocupação é sempre, será que isso aqui não está negando a doutrina, né? E lendo o livro e fazendo esse estudo comparado, né, a gente pode perceber que muita coisa do que ela relata já foi relatado também por Kardec e outros espíritos dentro da codificação. E isso é muito incrível, né, a gente poder perceber que isso passa a existir, embora alguns pontos eu não tenha achado, né, correlação, e a gente vai falando no decorrer do programa, alguns pontos eu não consegui achar, tipo, ela falou isso e aqui está igual. Mas, mesmo assim, é um livro que traz muitos ensinamentos para quem passou diferentes formas de luto, né? Isso. Porque a Patrícia, apesar dela ter desencarnado jovem, ter desencarnado, né, 19 anos, sim, de causa natural, né, não foi nada trágico, apesar dela ter essa família espírita e que compreendeu e que ajudou ela, ela traz durante todo o romance histórias e vivências de espíritos que passaram pelo desencarne de forma diferente. Sim. E essa diferença, eu tenho certeza que atinge muita gente, né? Tanto crianças como pessoas que foram mortes violentas, acidentes e etc. Abrange muitas possibilidades, né? Assim, muitas situações diferenciadas. E a gente sabe, como nós já falamos aqui muitas outras vezes, que não existe uma regra para dizer que é igual para todo mundo, porque depende muito da condição espiritual, né? Da pessoa que está desencarnando. E por isso são muitas questões que são envolvidas. Eu acho muito interessante também, Thay, assim, essa preocupação, e é importante mesmo porque a gente sabe que nesses romances pode acontecer de ter informações que não estão de acordo com a doutrina.
né? Mas a minha opinião, assim, particular, né, é que esses romances, eles são como uma ponte, eles favorecem, né, as pessoas a terem noções e aí querer compreender mais, ir mais profundo naquele entendimento. Né? Então, eu acho válida a leitura dos romances nesse sentido. Né? Não que a pessoa que leia os romances possa dizer, eu entendo a doutrina, eu conheço a doutrina, eu sei. Ela vai ter as noções que vão possibilitar ela chegar num conhecimento mais profundo. Né? A gente sabe que o estudo das obras fundamentais, né, são fundamentais, como o nome já diz, é necessário estudar para você compreender, é necessário você, assim, muitas vezes fazer essa comparação, fazer análise, refletir. Quantas coisas a gente estuda, já vem estudando há muito tempo, e aí tem coisas que a gente, assim, se depara, que a gente fica tentando encontrar ali realmente o fio da meada para entender por completo, e a gente acaba vendo que tem situações ainda que fogem ao nosso entendimento, né? Sim. Então, eu tenho essa questão com os romances. Eu já li muitos, mas é lógico, sempre com a preocupação de estudar também a doutrina, né? Hoje, eu considero até que eu leio muito mais a doutrina, as obras, né, fundamentais e tudo assim. O estudo é muito mais intenso, muito mais profundo. Mas já estudei outras obras, repetimos, né, estudando outras, e aí, assim, o conhecimento a gente vai construindo e percebendo que ainda tem muita coisa que a gente precisa saber, que a gente ainda não sabe, que a gente está distante, né, desse entendimento. Sim, é muito interessante perceber, assim, quando eu falo dos romances, é porque justamente muita gente questiona, né, e inclusive faz essa crítica de pessoas que tentam entender a doutrina somente pelo romance, né? E é perigoso. A gente não consegue estudar, por exemplo, a gente não consegue estudar a história do Brasil só assistindo novela. Sim. Né? A gente não consegue fazer um estudo bíblico só assistindo as novelas e filmes bíblicos. Não é assim que funciona. Os romances, eles atraem, eles aproximam a gente, mas eles também trazem esse risco, né? Mas a gente vai contando aqui um pouquinho a história, sem estragar o fim, sem dar spoiler. Sem dar spoiler, né? Só o comecinho, só para dar um gostinho. Um resumo, né, do que realmente Patrícia descreve. Para vocês quererem ler, né? Inclusive é muito fácil de achar. Se você coloca Violetas na Janela PDF no Google, aparece pelo menos uns 3 links onde você consegue baixar o livro completo. O livro completo. Isso. É um livro pequenininho. E sem contar que mesmo que deseje comprar o livro físico, ele é um livro acessível também. Sim, né? sim. E é um livro pequenininho. Né? Tem dependendo do tamanho da letra no PDF, você acha até de 80 páginas. E aí é muito pequenininho, você manda imprimir, qualquer papelaria, 40 páginas, né? Com 40 folhas, se não tivesse. Então, ela desencarnou, né? Patrícia morreu. E aí Patrícia acorda no plano espiritual. Só esse ponto do acorda no plano espiritual já é um ponto, né? Que a gente poderia falar durante muito tempo, mas vamos aqui. Ela acorda, ela tá num local onde ela não sabe exatamente onde ela tá, ela não consegue perceber ninguém, mas ela escuta algumas vozes, ela escuta o pai dela, né? Na verdade, ela diz que sente as palavras do pai, né? Ouvindo aí, como Kardec disse, não pelos ouvidos, mas pelo corpo todo, né? Já esse ponto também está de acordo com a doutrina. E aí ela acorda e ela passa um período onde ela dorme profundamente. Ela dorme, tem leves acordar. Ela desperta assim, rapidamente, tem aquele leve despertar e logo cai no sono profundo novamente, né? E dorme de novo. E dorme. E tome dormindo, né? Dorme muito. E dorme que dorme, dorme que dorme. No caso de Patrícia, ela acorda um pouco, né, assim,
atordoada e tudo, mas ela é um acordar leve, é um despertar gostoso, né? É como quem dorme aí uma noite longa, está cansado, sem grandes perturbações. E sem aquela preocupação inicial, assim, de estar entendendo o que está acontecendo, né? A gente vê que é suave mesmo, no caso dela. No caso dela. Porque já tinha, assim, Patrícia era de uma família espírita, né? Que já tinha uma prévia, né? Da existência, né, do espírito imortal, que não havia a morte, que a morte era só uma passagem. E sem contar que a família também, mesmo sofrendo muito com a separação, era uma família que tinha um certo entendimento e mesmo na dor tentava enviar vibrações amorosas para que aquele novo estágio na vida de Patrícia fosse justamente suave, né? Fosse mais fácil, porque realmente a separação, né, a mudança na forma de vida, ela é muito brusca, sim, para o espírito, né? Sempre tem aquele sofrimento por estar se separando daquelas pessoas que se ama, né? E aí eu acredito que foi suave justamente por isso. Além do entendimento que ela tinha, os familiares também, mesmo na dor, porque não é porque é espírita que não sofre, sofre sim, né? Mas consegue, assim, ter um pouco mais de entendimento para enviar essas vibrações boas, para ajudar quem está fazendo a travessia, né? Sim. E esse despertar do outro lado, nessa passagem, tanto a questão do perceber, que ela descreve como ela se sentiu, né, quando houve o desligamento do corpo, e ela estava consciente, ela percebeu tudo, né, e aí ela tanto descreve esse despertar, como ela descreve os momentos antes do desligamento. E isso é muito comum nas obras de Kardec, a gente encontrar no livro O Céu e o Inferno, tem vários relatos desse despertar e de como foi o antes. Nas e revistas do que espíritas sentiu. também, né? Tem. É muito comum esse relato, né? E o dela é muito interessante, porque o dela durante todo o livro ela vai se surpreendendo o quanto que foi diferente para ela e para as outras pessoas que estão ali, né? Tem outros personagens que sofreram porque os familiares chamavam de volta, Isso. Familiares que gritam, que pedem para voltar, ou familiares que pedem favores. Tem isso também. Né, que prendem pedindo favores, e a pessoa desesperada porque não pode fazer. Também outros que sofrem porque a família fica imaginando o quanto a pessoa está sofrendo, ou o quanto a pessoa sofreu, no caso de morte violenta. Nossa, ela sofreu tanto. Quanto mais se pensa nessa morte violenta, mais o espírito sofre. Sim, né? mais vibrações envia, né? Mais faz com que o espírito lembre daquela situação. Tanto que nessa parte, assim, eu sempre fico pensando que deve existir uma proteção também para o espírito nesse sentido. Porque, se não deve ser fácil, ter enfrentado uma dor, tá lutando para esquecer, se adaptar, e aí ficar tendo todo o tempo sendo atingido por essas vibrações, por os chamados, pelo sofrimento, pelo choro, né, dos que aqui ficam sem ter o consolo que precisa e o entendimento, né, para essa separação. Sim. Então, eu acredito que eles devem ter assim, uma certa proteção, né? Mas aí é o meu achar. Patrícia relata como foi para ela, né? Que a família tinha esse cuidado. Há outras pessoas na própria colônia que ela também relata que sofreram dessa forma. E Kardec traz também, tanto na Revista Espírita e, salvo engano, no Céu e Inferno também, ele traz relatos, inclusive de crianças, né? Em que os pais sofrem de tal forma, pedem para que volte, né? Ou tratam a criança como meu anjinho e acabam pedindo favores que atrapalham realmente que essa criança, né, que esse espírito milenar, mas que estava ali na condição de criança e desencarnou, fique sofrendo. Né? E, no caso, o que Patrícia traz é uma orientação dupla. Né? Ela orienta a gente quando for nossa vez de desencarnar, né? de tentar manter a calma e não se surpreender, e também nos orienta durante o nosso processo de luto, né?
de não se desesperar e de tentar enviar para a pessoa o melhor possível. É muito lindo o que a mãe dela faz, por exemplo, né? A forma como a mãe dela age, mesmo sofrendo. Ela visita a mãe várias vezes. A mãe às vezes está melhor, às vezes está pior, às vezes está sofrendo mais, às vezes menos. É um processo, né? Mas ela canaliza todo esse amor, né? Ela consegue... acho que a gente pode chamar de presentes, né? Enviar presentes. Presentear a filha no plano espiritual. Isso é muito maravilhoso. A gente poder e a gente ter condições de enviar para quem a gente ama um fluido, né? Em forma de amor, que seja curando uma ferida, né? Eu lembro, Thay, fazendo assim só uma relaçãozinha aqui com uma postagem que eu vi uma vez de uma historinha que Chico Xavier descreve que ele via como se fosse muitas bolinhas coloridas subindo, né? Muitas bolhas. E aí ele pergunta para Emmanuel o que eram aquelas bolhas coloridas, que era muito bonito. E aí Emmanuel diz que é justamente as nossas vibrações de amor, né? Quando nós estamos fazendo nossas preces para aquelas pessoas que estão no plano espiritual. E aí essas vibrações, essas energias amorosas, elas vão para o plano espiritual e lá os espíritos amigos, né? Eles conduzem essas energias para aqueles irmãos que necessitam receber esses presentes, né? Essa energia amorosa, essa lembrança boa que muitas vezes deixam eles felizes por saberem que estão sendo lembrados, que estão recebendo uma prece. No caso da mãe de Patrícia, ela agia dessa maneira, né? Ela colocava aquela energia, aquele amor, assim, a saudade que ela sentia, de uma maneira que chegasse até Patrícia, de uma forma que estivesse ali demonstrando o amor. Estava sofrendo? Sim, sofrendo muito, né? Mas queria que, daquela maneira, chegasse até a filha dela, todo o sofrimento dela transformado em luz e amor para ela. Uhum. E é muito lindo isso, né? É muito Se a gente lindo. conseguisse sempre fazer isso, nossa, que bom. Seria fantástico. Deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal que chegou. Inaíse está por aqui, boa noite. Ana Camila também, boa noite. Ana Kleber dizendo que assistiu o audiobook, né? O livro em áudio, que é muito bom porque ela ficava na cozinha e ouvindo. Realmente é como uma novelinha, né? É um podcast. É bem legal. Também ela fala sobre o desencarne, ou encontro com parentes após o desencarne, né? Que também é algo que Kardec traz amplamente na doutrina, é bem comum, né? Esse encontro, esse acolhimento de parentes já desencarnados com essas pessoas, né? Que acabaram de desencarnar. E o que eu acho mais interessante é que ela não traz só o dela, né? Tem o dela, tem um momento que ela acorda ali e tal, que é bem no começo do livro, né? Por isso que eu estou dizendo o que é que acontece, que é no primeiro capítulo. Mas o resto, durante o desenrolar, ela conta histórias de pessoas que estavam com ela naquele ambiente, né, onde ela estava lá no plano espiritual, e que iam ao encontro de parentes que estavam desencarnando. Aqui, isso. Né? Iam receber, né? Fazer essa acolhida. Iam acolher, alguns até em sofrimento, até em perturbações, e eram acolhidos por esses parentes desencarnados, né? E aí eu achei muito interessante a parte onde ela diz que uns vêm e outros vão, né? Que no mesmo dia uma amiga vai acolher o pai que acabou de desencarnar, e enquanto outros fazem literalmente uma festa de despedida para um que vai reencarnar. Que vai reencarnar, é verdade. E tem nesses relatos a gente consegue perceber, né, assim, essa mudança que tem, né, de passar uma temporada que é necessária aqui encarnado, aí a temporada lá também, e durante o livro assim ela descreve muitas situações que dá a impressão, né, que lá a vida se desenrola muito parecida com a vida aqui. Uhum. Né? Onde tem oportunidades de estudar, de conhecer outras pessoas. Acho até interessante a parte que ela fala dos jovens, né? O que tem lá para os jovens se divertirem. E tudo assim acaba trazendo assim de uma leveza essa situação de que lá pode sim também ter muito o que fazer.
Sim, não tem tempo ocioso, né? É também o que Kardec traz bastante na doutrina, de que não existe ociosidade no plano espiritual. E que quanto mais se trabalha, mais trabalho tem para fazer, né? Como tem uma musiquinha, né? De que a da formiguinha, né? Quando a gente é criança. E é bem aquilo mesmo, né? Não tem preguiçoso na obra do Senhor e está sempre trabalhando. E os ociosos, né? Tem um final específico. Né? Esses ociosos, eles reencarnam e eles não ficam no plano espiritual fazendo nada. Exatamente. Né? Então, isso é muito interessante, essa questão do voltar e do voltar como um chamado. Né? Renascer como um chamado mesmo para a atividade, para o movimento, para fazer alguma coisa. Né? Porque a gente vê que tudo está em evolução, né? E aí nós, como espíritos imortais, nós podemos até, assim, estacionar por nossa escolha. Mas a gente não pode ficar estacionado indefinidamente. Chega um momento em que, assim, a gente tem que fazer alguma coisa, e aí mesmo que a gente não queira, mesmo que se recuse, a espiritualidade, para o nosso bem, diz, olha, tem que ser assim agora. Você já teve aí o tempo para você tomar a decisão por si, né, para você fazer a escolha certa, mas já que nós esperamos e você não fez, agora vai, do nosso jeito. Já que você não quis, né? Não quis, né? É isso. E tem uma parte também que eu achei muito interessante para quem vivencia o luto, da questão dela ouvir as preces, né? De como ela ouvia o que o pai falava, o que a mãe falava, as preces dos amigos, das pessoas que trabalhavam no mesmo centro espírita que ela. Enfim, são preces levadas a ela, vindas é ótimo, porque assim eu tô lá, mas ela, né? Levadas a ela da terra para lá, né? Da terra para o plano espiritual. E aí essas preces, para quem está em um período de luto, né? Isso é muito acolhedor, é muito consolador. Você saber que você, não é que você não possa nunca mais falar com a pessoa, você pode. É um telefone meio, né? Não tem muito retorno, assim, imediato. Mas a pessoa escuta e ela recebe e isso ajuda ela do outro lado, né? E a gente pode até receber também, né, essas vibrações, só que nós não temos ainda os sentidos para perceber, né? Se a gente for observar, normalmente quando a gente faz uma prece para uma pessoa que a gente ama, que já está no plano espiritual, depois da prece, assim, quando a gente está fazendo, logo depois, a gente sente um bem-estar, assim, como se fosse um dever cumprido, como que realmente a gente endereçou para aquela pessoa e ela recebeu aquilo que a gente gostaria que ela ouvisse, que ela soubesse, né, que ela pensasse. A gente sente isso, só que a gente não tem ainda, assim, essa consciência clara de que a gente está recebendo uma resposta, né? Mas a gente tem uma emoção, uma paz, uma serenidade, assim, durante a prece, que eu acredito que é assim a resposta, né? A gente é que tem mania de querer a resposta em áudio, Sim, né? nós queremos a resposta muito clara, bem escrita, assim, bem nítida e tudo, dizendo assim, para a gente não ter dúvida. E é capaz de receber a resposta e ainda duvidar se realmente não é imaginação, se a gente não está criando coisa, se não é a nossa vontade que está fazendo a gente imaginar aquilo ali, né? Nós somos assim. Somos. Não tem para onde ir, não. Mas a questão do ouvir a prece eu achei muito bacana. E também é uma questão que a Kardec fala na doutrina, né? Inclusive, Kardec diz que a prece ela é um bálsamo, né, de cura para o coração do desencarnado. Então, se você tem alguém do outro lado que por algum motivo você acha que ele possa estar sofrendo, sempre se mantenha em oração. Em oração. E a prece é um recurso poderosíssimo, tanto para quem está lá, que vai receber, né, as vibrações dessa prece, como o que eu acabei de falar aqui. Quando a gente faz a prece, a gente recebe, mesmo que seja momentaneamente, aquela sensação de bem-estar, de serenidade, que é muito importante a gente ter isso no processo do luto. Né? No meio de toda a confusão, no meio de todo o processo de sofrimento que a gente enfrenta, os momentos de prece, eles trazem
um acalmar daquela dor, né? Consegue, assim, eu não vou dizer amenizar, mas consegue, assim, serenar um pouco por aquele momento os pensamentos e tudo, porque você está tendo ali um momento de contato, né? Com o nosso Criador. Né? Você está, assim, elevando sua vibração e tudo, então tudo melhora. Então, é bom para os dois lados. Sim, a prece é sempre uma bênção, né? Deixa eu ver um outro ponto aqui. Enquanto você está vendo aí o ponto, eu estou aqui só dando risada, porque eu estou lembrando aqui de um trecho que a gente ria muito, porque também tem os momentos engraçados, né? Nossa. Quando Patrícia está no centro espírita e chega um senhor que havia desencarnado, e ele não sabia ainda que tinha desencarnado, e quando ele vê a Patrícia, que diz, nossa, é a filha morta desse... E ele ficou impressionado demais quando ele viu a Patrícia, o susto dele. E ela também ficou assim, muito assustada, né? Com a reação dele, porque ela estava ali como espírito e ela não tinha vivenciado ainda essa situação de alguém ter medo, porque ele estava vendo lá. E eu digo, não sei se o Thay vai falar nisso, mas eu estava aqui, eu tenho que lembrar, porque tem esses momentos também que a gente acaba dando risada, né? Por isso que é tão leve a leitura desse livro, é tão gostosa. O que eu ri muito, assim, por alguns minutos, foi ela tentando atravessar paredes. Eu ri muito, não ri normal. Nossa. Eu achei muito engraçado. E um presente que ela recebe, que ela pensa que é comida e come. Essa parte Marisa adorou. Ela ria, assim, lia e relia, sabe? Por a reação quando ela descobre que não é comida. Tem muitas partes muito engraçadas. Sim. E tem outras partes muito emocionantes também. Muitas. Que eu chorei que sou Madalena no pé da cruz, como de irmãinha, porque muito emocionante. Né? Tem uns relatos, né, assim, bem interessantes mesmo. São tanto relatos de ajuda, de resgate, né? Espíritos contando a sua trajetória, e isso é muito forte, assim, né? Chega na gente muito forte. Ela tem uma escrita realmente muito, muito fácil de ler, muito leve, e tem tudo que um bom romance tem. Sim, tem. Né? Verdade. Bem preenchido, assim. E aí ela traz também, que o outro ponto que eu ia falar era sobre os estudos, né? Os estudos e as visitas à família. Ela relata a forma como ela estuda, né? No livro especificamente ela relata locais e detalha esses locais, dá detalhes de visitas, de como essas visitas aconteceram. E aí tem uma parte, voltando a ela atravessar paredes, que é quando ela está aprendendo a volitar, né? Ela tem uma parte, Samira, que eu fiquei assustada como era parecido com um sonho que eu tive há uns anos atrás, a forma como estavam ensinando ela a volitar. E eu não tinha chegado nesse ponto do livro quando eu li a primeira vez. Acho que eu tinha lido o primeiro e o segundo capítulo, não mais que isso. E eu tive um sonho muito idêntico, assim, a forma, né, como eles ensinavam, e os impulsos, e como fazer para volitar. E eu achei muito interessante, porque eu disse, meu Deus, eu tive um sonho desse jeito. E fiquei, eita, será que eu estava volitando? Porque eles dizem que ela, enquanto encarnada, ia lá e volitava e tal. Né? E aí, quando ela está relatando essas visitas à família, né, que ela vai até lá e tudo, é muito forte também, é muito emocionante quando tem um espírito atacando, né, a mãe dela. Sim. E ela consegue ali, através de uma prece, afastar e tudo. E o Maurício faz uma pergunta para ela que é muito interessante. Ela diz, eu posso ajudar? E ele diz, você sabe? Olha aí, né? Como é importante, né, essa ajuda e o estudo. O estudo para que saiba realmente ter a ajuda precisa. Sim, e isso me lembrou também de um ponto assim que um preto velho me falou uma vez, né? Que eu perguntei, eu disse, eu queria ser útil. E ela fala muito sobre ser útil no livro, né? E aí eu lembro bem, uma preta velha me falou assim, você quer ser útil, mas o que é que você sabe fazer?
né? Então, isso ficou. E o que é que eu sei fazer? E juntou essa questão dela fazendo esse estudo de como vou lidar e chegando na família e querendo ajudar. Então, teve muitas conexões, né? Essa Foi, leitura. eu fiquei passada. Aí, Bom. aí ela pergunta, né? Eu posso ajudar ele? Você sabe? Aí ela pensa, e o que é que eu sei fazer? A única coisa que ela sabe fazer é prece. E ela faz uma prece e através da prece ela consegue ajudar a mãe dela e tranquilizar a situação. E é muito, assim, forte pra gente a gente conseguir perceber que o que é que eu sei fazer, né? Eu juntei isso que a vovó Marilu me disse uma vez e esse texto da Patrícia, né? O que a gente sabe fazer? Prece todo mundo sabe fazer. Isso. Não tem essa de, ai, Tayana, eu não sei fazer prece. Sabe porque todos, pelo menos 90% dos espíritas eram católicos. Então, pelo menos o Pai Nosso você sabe, Sim. né? E se você não era católico, você era evangélico, aí é que você sabe mesmo. Então, não tem para onde. E assim, a gente, quando vai se aprofundar na doutrina, a gente sempre fala, a gente sempre vê, né, a orientação, que a prece verdadeira não é aquela com as palavras repetidas, preces longas, com palavras difíceis e tudo, e sim aquela intenção. Então, no momento em que você quer ajudar uma pessoa, é simplesmente colocar para fora, pedir ajuda por aquela pessoa. Então, é uma coisa muito simples, porque o que vai ser levado em conta mesmo é a intenção na hora da prece, é o seu pensamento enquanto você está pronunciando aquelas palavras, né? Então, realmente, assim, pensando dessa maneira, é muito fácil fazer preces. É muito fácil fazer uma oração, porque é a intenção, né? Deus não vai ficar observando as palavras utilizadas, e sim o que vem de dentro, né? Do fundo da alma mesmo, do desejo sincero de que aquilo ali aconteça, de que aquela pessoa melhore, o que tenha proteção, todas as questões pelas quais a gente costuma orar, né? Sim, sim. E quando ela faz a prece, né? É interessante ela não direciona a mãe dela, que é quem está sofrendo o ataque. Ela direciona o espírito. O espírito que está né? atacando, E aí né? ele se afasta. E depois, durante os estudos, né? Ela diz, eu agora entendi porque que eu tenho que só a vontade de ajudar não é o suficiente. Eu preciso ter conhecimento. E aí ela vai, ó, agora eu quero estudar de verdade. Isso. Né? E aí passa para outro livro, que nós temos que ler depois. Exatamente, é uma sequência. Eu preciso ler mesmo, porque assim faz muito tempo eu já não consigo mais lembrar, né, assim, do que realmente. Eu sei que é uma sequência, né, esses 4 livros ditados por ela. Tem a parte lá do Frederico, né? Eu sei que o Frederico depois é explicado, porque o Frederico é uma pessoa muito importante nessa questão, que ajuda ela lá. O Maurício Pois também. eu fiquei esperando aparecer então, também a tudo história se do Frederico. explica nos outros, né? E Mas... eu simplesmente amei, assim. Eu que sou muito apegada a estudo, né? Atualmente eu tô, assim, meio, né? Deixando a desejar nos meus estudos, mas eu sempre gostei muito de estudar. Eu estudo porque eu gosto, eu acho legal aprender. Uhum. E aí, eles dizem o tempo todo, né? Tem pessoas que gostam de aprender e tem pessoas que não gostam de aprender. Isso. Então, tem gente que vai gostar aqui de onde a gente está, né? Que é uma colônia espiritual chamada São Sebastião. São Sebastião. Isso, eu ia dizer São Domingos, por quê? Não sei. Não, mas é porque fica acima da cidade de São Sebastião, em Minas, né? São Sebastião. São Sebastião. Aí ela falando de São Sebastião, que fica lá e tal. E ela dizendo, como é que alguém não gosta daqui, né? E tem gente que não gosta de estudar. Eles tem gente que não gosta de estudar, tem gente que não gosta de aprender. E é verdade. Tem pessoas que você pode tentar ensinar elas quanto for, explicar com a maior paciência do mundo, ela não quer aprender. Coloca todos os obstáculos, né? Coloca os obstáculos e realmente se recusa. Fazer o quê, quem né? não quer aprender, é sobre isso, né? Exatamente. Mas quando a gente consegue entender que para a gente ser útil para o outro, a gente precisa saber como ser útil, né? Não adianta você também querer chegar hoje numa casa espírita eu quero ser útil. E já querer
dar palestra, ou já querer dar um passe, ou já querer ir para uma mediúnica, porque você precisa saber ser útil. Né? Não, você não vai chegar na igreja católica também e já chegar no padre e dizer, olha, eu quero ser útil, me dá aí que eu vou entregar a hóstia aqui na hora da comunhão. Não é assim que funciona. Você precisa saber ser útil dentro daquele ambiente que você está. E o estudo é sempre o caminho, né? Não, o estudo, assim, não tem como a gente tirar o poder, a força que ele traz em todos os aspectos da nossa vida. E para quem deseja conhecer mais a doutrina, ter mais entendimento, poder ser útil na hora que vê alguém em sofrimento, ser útil para alguém que está enlutado, ser útil para alguém assim que está enfrentando essas grandes dores, é preciso realmente ter o conhecimento, né? A gente vê assim tantas pessoas que têm a intenção, que têm a vontade, mas acaba dizendo palavras, dizendo e fazendo coisas diante de pessoas que estão em sofrimento, que ao invés de amenizar aquela dor, de aliviar o sofrimento, traz mais dor, traz mais sofrimento por conta das palavras que ficam ali sendo repetidas inúmeras vezes, quando a pessoa gostaria assim, de ter um entendimento daquilo ali para poder superar aquilo e mais facilmente se libertar da dor. Mas aí vem as pessoas, é lógico, com a intenção boa, mas usa palavras que nem sempre são as ideais para aquele momento, né? Sim, sim. E tem até uma parte também que a Patrícia relata, né? Dos jovens, as pessoas que desencarnam jovens. Que algumas pessoas ficam, tão jovem, tadinha, tinha a vida toda pela frente, tinha um futuro brilhante, né? E ela diz, mal sabem eles, que no caso, nesse comentário fazem em relação a ela. Eles mal sabem eles que eu tenho um presente e um futuro brilhante. Então, ela está viva e muito bem, né? Ou aqueles que ficam, tinha um câncer e ele estava sofrendo com aquela dor que o câncer traz. E aí fica, sofreu tanto, e alimentando essa dor, né? E chegar para as pessoas enlutadas e dizer, poxa, sofreu tanto, a pessoa que está enlutada sofreu mesmo. Aí chega o outro, sofreu tanto, ela sofreu mesmo. E relembrando aquele sofrimento. E cutucando todo. A ferida, né? Tirando a Isso. casquinha. Tanto da ferida do luto de quem ficou, como da ferida do espírito que está do outro lado, né? Não, e às vezes a pessoa diz, foi melhor assim. É como para que uma pessoa que está enlutada vai entrar na cabeça que foi melhor. Em qual aspecto, naquele momento, a pessoa vai achar que foi melhor daquele jeito? Não existe essa possibilidade, né? Para quem é quem está chegando agora, eu sei que muitos dos nossos ouvintes têm um primeiro contato com a doutrina através do nosso programa. E é para isso, né, que o Conexão existe mesmo, é para trazer esse primeiro contato com a doutrina de forma leve. E tem uma parte que a gente acabou de falar, que é da colônia, né? As colônias de São Sebastião. Isso. As colônias, elas são um pouco contraditórias dentro do movimento espírita, né? Alguns acreditam, outros não. Eu, particularmente, tenho as minhas ressalvas. Já eu acredito. Já a Samira acredita. Mas é uma questão de crença realmente. Isso. Né? O que é que a gente pode dizer com base nos livros de Kardec? Kardec realmente usa esse termo, colônia de espíritos. Eu encontrei nas minhas pesquisas, pode haver mais, mas nas minhas pesquisas eu só encontrei uma vez Kardec utilizando esse termo. Quando ele se refere, se vocês assistiram, quando eu falei aqui de Adão e Eva, né, vocês vão lembrar disso, Kardec fala da raça adâmica, né, desses espíritos que teriam vindo desse outro orbe, que evoluiu, e que aqueles espíritos já não estavam mais conectados com aquele orbe, e eles foram trazidos para a Terra. E eles são trazidos para a Terra, só que aqui eles são mais evoluídos que os terráqueos, os terrenos, eu não sei como é que chama, os habitantes da Terra. E aí, aqui na Terra eles eram um pouco mais evoluídos, eles ajudaram um pouco na evolução do planeta. Ele trata esses espíritos como colônia de espíritos.
né? Ele diz que existem colônias de espíritos que são responsáveis por essa evolução e por esse traslado, vamos dizer assim, de um orbe para outro. No entendimento de agrupamento de espíritos. De agrupamento de espíritos. Nesse entendimento, nesse sentido que a Patrícia traz, que é uma mini cidade ou até uma grande cidade espiritual, quem traz primeiro é André Luiz, né? Já com Chico Xavier. Então, dentro esse sentido não existe na codificação. Mas o que existe na codificação são cidades espirituais. Cidades espirituais. Né? E também existe os planetas habitados. E aí, nesses planetas, sim, Kardec cita formas de vida, de animais, formas de alimentos, árvores, flores diferenciadas. Sim, com materiais completamente diferentes. Que é o caso, inclusive, do que o Maurício fala das flores, né? Que vieram de outras esferas. Então, das flores que ela come. E aí, esses objetos que servem para as pessoas que habitam aquele espaço, Kardec cita isso, mas em outros orbes, em outros planetas. Essas cidades acima das nossas, que é o caso da colônia, não encontrei. Mas Kardec diz também que os espíritos que atuam aqui na Terra, que ajudam a gente, e os que desencarnam, e que não vão para outras esferas, porque ainda não estão evoluídos o suficiente, e que vão reencarnar aqui, eles ficam próximos à nossa atmosfera. Isso. Mas ele não diz como ficam. Então, você pode ficar bem à vontade para saber se você quer acreditar que essas cidades elas são exatamente como a Patrícia traz, ou se ela está só trazendo um glacê em cima daquele bolo maravilhoso que ela traz no livro, né? Ela está só ali enfeitando para ficar mais bonito, ou se é daquele jeito. Isso aí é uma questão própria de cada um. Eu não acho que vai fazer diferença a gente acreditar ou não. Isso, até porque na obra, né? Isso. Nós não temos como, assim, nós já colocamos aqui, né, que você, assim, tem essa questão de não entender bem essa parte das colônias. Eu já tenho, assim, uma tendência muito maior a acreditar que sim, que as colônias espirituais existem, que são cidades espirituais. Eu penso que talvez aí é só uma questão mesmo de termo, porque tem a mesma ideia, cidade espiritual, colônia espiritual. Eu acredito também que pelo fato, né, da gente saber que esses espíritos estão próximos à Terra, eu acredito que sim, que podem ficar. Só que eu não tenho como dizer com toda certeza que isso acontece, e eu sei que há a possibilidade de não ser como eu penso. Então, é muito bom a gente colocar isso, né, para os nossos ouvintes, que é uma questão muito pessoal mesmo, de você ter as fontes de pesquisa para você poder analisar, para fazer as comparações e ver o que faz mais sentido. Se você realmente assim acha que faz mais sentido existir essas cidades espirituais, como a Patrícia descreve, ou se não, se nós não temos informação nenhuma, se isso não, realmente assim é só para enfeitar, né? Realmente fica muito a critério de cada um, porque não tem, da mesma maneira que não tem como comprovar, dizer, não, existe, é assim e tal, não tem também como dizer, não existe, exatamente. Não é assim, não tem. Exatamente. Né? Assim, fica nesse impasse, por isso é um ponto que é motivo de muita contradição na doutrina, de muita conversa, né? de muita história. Mas a filosofia é sobre isso, né? A filosofia é sobre ponderar as questões possíveis e não... Exatamente. E é justamente isso, assim, que é praticar a nossa busca para entender mais, né? Assim, para que a gente possa questionar, que a gente possa refletir, não só receber a informação e achar que pronto, é aquilo ali. É daquele jeito que estão dizendo, porque está ali dizendo que é. Sim, sim. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o nosso Facebook, que tá difícil, viu? Para eu dar uma boa noite aqui. O meu eu não consigo abrir. Mulher, tá muito ruim. Eu peço até perdão se você está nos assistindo pelo Facebook, porque o Facebook tá difícil. Mas abriu aqui. Rosalina. Rosalina. Rosa, quanto tempo, mulher? Um cheiro. Boa noite, abençoadas, queridas. Uma feliz noite. Um abraço assistindo de Teresina, no Piauí. Mulher, Rosa, tu é chique, viu?
Roberto França, um cheiro, Roberta lá de Guarulhos, e o Lucivaldo dos Santos também, seja bem-vindo, Lucivaldo. E a Maria Conceição também, chegando aqui com a gente, boa noite, viu? Perdão por eu não ter dado esse boa noite de vocês antes, é que o Facebook ele só funciona na hora que ele quer. Então, por que eu trouxe isso, né? Essa questão de que existe essa divergência? Simplesmente para dizer para vocês que nem tudo é dentro de caixinhas. Né? Nem tudo está determinado e que não pode mais ser modificado, né? Que está estabelecido que é daquela forma. Ainda mais na doutrina, né? Kardec diz que se a ciência mudar, a doutrina espírita muda junto. E a ciência já mudou bastante, então a doutrina espírita já mudou muito. E também a questão filosófica da doutrina espírita, que deixa a gente livre para pensar. Então a gente pode. Deixa eu. Tu ler já, viu? Tá. A gente pode tanto pensar, assim, é só uma criação da cabeça da Patrícia, também pode ser só uma questão mental dela, pode ser uma criação. Eles dizem muito, né, que é uma criação plasmática de fluidos magnéticos. Então, o livro é muito bom, né? Não é essa questão de, será que tem mesmo animaizinhos ou não tem animaizinhos? É uma questão que você dá para deixar ali de lado e focar nas outras informações que a gente trouxe antes e que são riquíssimas, né? Isso. A própria Patrícia diz aqui, ó. Tantos fatos diferentes vi nestes poucos meses de desencarnada. O que será que os encarnados pensarão ao ler tudo que narro aqui? Irão rir? Pasmarão? Vão descrer? Aí ela diz, só desencarnando para conferir. É verdade. Ela não deixa de estar muito certa. A Maria da Conceição em Viçosa, do Ceará, seja muito bem-vinda, viu? Volte sempre. Pois é, gente, esse livro é muito bom. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, que eu tive um efeito Mandela com esse livro. Né? Eu jurava, se você tivesse me botado num quiz, eu tinha marcado que esse livro era da Zíbia Gasparetto. Não sei por quê. Eu fui procurar o livro para baixar, para eu ler, e eu coloquei Violetas na Janela, Zíbia Gasparetto. Quando apareceu Vera Lúcia, eu digo, ué? E eu fui procurar os meus contatos, né? A moça que me emprestou. E eu pedi para ela mandar uma foto, porque eu tinha certeza que no livro dela estava Zíbia. E não estava, porque né? não estava assim, no período assim, para ter a conexão. Tanto que você não conseguiu fazer a leitura. Né? E não estava Zíbia. Eu acho muito interessante essa parte na questão dos livros, né? Como eu já falei, eu gosto muito de ler, já li muitos livros. E tem livros que prendem você de uma tal maneira que você guarda a história ali, assim, que você rapidamente avança na leitura, porque fica, assim, uma necessidade você chegar ao fim e saber o desenrolar daquela história. Outros livros, a leitura é mais lenta, é mais demorada, é mais preguiçosa. E muitas vezes, Thay, eu vejo isso também. Tem livros que eu já li, já reli. E em uns momentos o livro me tocou de uma maneira. Em outro momento, numa segunda ou terceira leitura, eu já percebi pontos ali que eu não tinha percebido, né, da outra vez. Me trouxe ensinamentos que da primeira vez eu tinha ignorado, sabe? Então, tem muito isso do tempo, né, que você está lendo, assim, da situação que você está vivenciando. E livro sempre traz mensagem, né? E que a gente possa fazer como você bem sugeriu. Tirar do livro aquilo que é bom, absorver aquilo que vai ter algum significado na nossa vida. Pronto. E 8 horas, né? E chegando ao final de mais uma conexão. Já nos dá o sinal, né? E a gente vai encerrando aqui o nosso programa de hoje, dizendo para você que esse programa é toda uma grande esperidica, né? Leiam Violetas na Janela, leiam toda a série, né, de livros da Vera Lúcia, tá? Da Vera Lúcia, não é Zíbia. E fiquem com Deus, viu? E até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente. Boa noite. Muita paz. Faz da tua casa uma festa. Ouve música, canta, dança. Faz da tua casa um templo. Reza, ora, medita, pede, agradece.
Faz da tua casa uma escola. Lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina. Faz da tua casa uma loja. Limpa, arruma, organiza, decora, muda de lugar, separa para doar. Faz da tua casa um restaurante. Cozinha, prova, cria, cultiva, planta. Enfim, faz da tua casa um local criativo de amor.